Então, saudar a todos os queridos e amados irmãos dessa doutrina espírita que a gente gosta tanto, né? E hoje vamos falar aqui de um texto de Jesus e Desafios. É o primeiro capítulo do livro Jesus e Atualidades. É um livro, é o primeiro livro da série psicológica da Joana de Ângeles, que o Divaldo Franco psicografa. Então, Jesus e Desafios. E aí então a gente vai aprender que os desafios são as coisas mais importantes que nós temos na nossa vida. Ele é uma coisa divina, que foi Deus que colocou isso para nós, né? Esse é um instrumento pelo qual nós podemos evoluir, né? Então, o processo evolutivo que o espírito vive é nosso maior desafio. Então, o nosso evoluir é um desafio constante para nós. Nós temos que estar sempre atentos que nós estamos sendo desafiados para nós aprendermos mais, para nós crescermos, para nós sermos melhor, né? Então, o espírito acostumado com as fortes vibrações dos sentidos físicos, então o espírito ele fica assim ligado nas coisas que nós estamos acostumados no dia a dia, né? Então, ele vive as nossas emoções. Então, a maior parte das coisas que a gente faz, que a gente sente, são dores, né? E então, quando vem essa dor, a pessoa começa a pensar para ver como que ela vai fazer para não sentir essa dor. Esse é um processo evolutivo que começou lá nas cavernas e hoje nós estamos vivendo ainda, né? E cada vez que a gente sente uma dor, a gente vê por que a gente está doendo, a gente começa a pensar uma forma de não sentir mais essa dor, de passar isso. Então, isso nos leva a nos levarmos. Isso é um bálsamo para nossa elevação, é um remédio que nos ajuda muito a buscar conquistas mais importantes, né? Então, no embate com os problemas do dia a dia, quer dizer, no nosso dia a dia, no nosso viver, né? Às vezes a gente experimenta a paz e passa a querer que a paz seja duradoura. Então a gente, no nosso dia a dia, a gente começa a ter coisas mais tranquilas, mais suaves, com paz, com serenidade, e aí a gente quer que essa paz continue, né? Então a gente precisa pensar, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se desafiar a encontrar as coisas que nos dão paz, né? Então, no início, as pessoas, quando começou, né, o homem da caverna, ele tinha que se alimentar, ele tinha as dores do dia a dia, dos embates, das coisas, né? E depois que ele conseguia a alimentação, conseguia a moradia, ele tinha um bem-estar, né? Depois dessa tranquilidade, ficou momentos de tranquilidade com momentos de sofrimento, que ele tinha que lutar para conseguir, depois que ele conseguia, ele ficava tranquilo, né? Então, isso é uma forma com que a pessoa vai sendo desafiada e vai vencendo os desafios. E ela vai tendendo à plenitude, à elaboração de coisas melhores cada vez mais, a gente ser mais produtivos na parte espiritual da gente, para a gente crescer, para a gente se iluminar, né? Então, essa é uma coisa que vem com a gente, né? Então, de degrau em degrau, a gente vai subindo, caindo, levantando. Então, a gente faz uma experiência e muitas vezes essa experiência é boa, uma experiência que a gente tem resultados bons e de vez em quando ruins. Então, a gente cai, levanta, né? E quando a gente está fazendo isso, a gente é atraído pelo amor, o amor divino, que ele quer que nós cresça. Nós fomos feitos para ser seres iluminados, seres divinos, né? Então, esse amor nos atrai. Então, quando nós começamos a pensar, nós aos poucos vamos chegando à conclusão que temos que fazer as coisas para que esse amor se instale dentro de nós, né? Então, o estágio mais alto significa o triunfo. Quer dizer, então, quando a gente aprendeu tudo, que a gente conseguiu fazer essas coisas, a gente vai estar triunfando, vai ser uma coisa que está mais. Nós estamos nos planificando dessa energia, né? Então, um grande desafio é deixar de ser imediatista, porque nós somos muito imediatistas, nós só queremos coisas que
no dia a dia, nós queremos que seja melhor, queremos isso, queremos aquilo, e a gente não se preocupa que fazer coisas que capitalizem para o nosso espírito, né? Então nós temos que trocar a rotina do nós nos alimentar, nós dormir, nós reproduzir, nós fazer as coisas do dia a dia, viver um dia atrás do outro assim, sem progresso espiritual, né? Nós temos que trocar então essa rotina do dia a dia, de aquela correria que a gente vive, né? Por emoções superiores. E o que são essas emoções superiores? É a gente começar a prestar atenção no belo, no nobre, no sadio, fazer coisas bonitas, contemplar a natureza, ver como que são as coisas sadias, que se nós se alimentar de forma correta, nós somos mais felizes, nós temos uma melhor estrutura, né? Então, a gente, muitas vezes as pessoas, né, entediadas, busca outros valores. Quando a pessoa está com o saco cheio, como diz a gente fala na gíria, né, que está com acabrunhado com os problemas, então começam a buscar outros. A pessoa quer mudar, quer fazer alguma coisa para alterar. E isso quem quer não é propriamente ela, é o espírito dela que está induzindo ela para isso, né? E começa a perceber em si sua ligação com o psiquismo divino. Daí, quando ela está ruim, que está com problema, ela começa a ver que tem uma coisa superior que está dentro dela, que está chamando ela. Esse é o psiquismo divino. Então, ela começa a ser atraída por isso, né? E vai libertando-se do cárcere do corpo, começa a captar as ondas divinas. Então, a pessoa começa a ver que aquele dia a dia dela, aquela rotina maçante, ela pode ser transformada, ela pode ser uma coisa mais leve, mais superior, que elas, vamos supor, você se alimenta mal, o teu organismo sofre, você tem dor, tem isso, tem aquilo. Agora, quando você se alimenta bem, o organismo fica leve, você não sente que fica uma vida bem melhor, bem mais tranquila, né? Menos peso, menos coisas ruins acontecendo. Então, vai captando essas ondas divinas e vai subindo, vai crescendo espiritualmente. Então, essa busca, né, leva aos primeiros desafios. Então, essa busca do superior, da divindade, né, ela é um desafio para nós. Nós largarmos mão daquela nossa rotina diária ali e começar a buscar coisas superiores e a penetrar em novas emoções. Daí a gente começa a ter umas emoções diferentes, né? Contentamos mais complexos, mais audaciosos, começa a ver, começa a sentir a mediunidade, começa a sentir a espiritualidade, começa a ver que quando você faz o bem, a tua vida frutifica, você começa a ver outras coisas, é outro mundo, é outra coisa diferente daquele que você só fica ali brigando no dia a dia tentando fazer as coisas, né? Então isso é uma coisa muito importante a gente saber, né, que esses desafios que nós somos levados, nós temos que crescer com eles, aproveitar eles, né? E a Joana nos diz ainda, né, que tudo na vida são desafios, as resistências. Então, nós temos muitas resistências e nosso corpo físico, né, ele nos limita muito fortemente. Então, os nossos desafios é superar essas resistências que nós temos. Então, por exemplo, se observarmos o automatismo fisiológico, quer dizer, o que é o automatismo fisiológico? Nosso corpo, o nosso coração fica batendo, 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 né? E bate e volta a vida inteira. Ele fica testando o nosso músculo, a resistência do nosso músculo cardíaco, né, do nosso coração, das coisas. Então ele fica ali o tempo inteiro. Então, se nós temos uma coisa interessante para fazer, nós começamos a ter desafios superiores, nós tornamos mais fácil esse bater do nosso coração, né? A circulação do sangue e a respiração são fatores básicos para a vida não perecer. Quer dizer, então, a gente tem que fazer isso. Mas só que se a gente faz de uma maneira mais leve, mais plena, a gente faz isso de uma forma mais tranquila, né? Todo este automatismo fisiológico, então tudo isso que a gente vive, a forma que a gente vive, interfere em nossa natureza psicológica. Quer dizer, quando você tem uma vida saudável, leve, tal, o teu pensamento flui, né? A parte psicológica começa a crescer.
começa a ser uma coisa boa, né? E isso é uma coisa muito importante. Então, todas as coisas que acontecem no nosso corpo, elas interferem na nossa parte psicológica. E isso nós temos que ter consciência para a gente tentando facilitar ao máximo o nosso corpo, né? Então, o mesmo automatismo acontece no campo moral. Quer dizer, as coisas que a gente faz no dia a dia, se a gente faz coisa errada, que a gente maltrata, que a gente não sei o que e tal, faz coisas equivocadas, a gente se perturba moralmente, a gente não cresce moralmente, a gente começa a ficar estacionado, começa a ficar parado disso, né? E nós não retrocedemos nunca, nós nunca vamos voltar. Vamos supor, o cara é um marginal, o cara é isso, o cara é aquilo, mas vai chegar um ponto que ele vai se conscientizar que aquilo é uma coisa ruim, né? Ele não vai para baixo daquilo, tudo que ele aprendeu vai estar ali, ele vai chegar um dia e dizer, bah, mas eu fiz tudo errado, eu tenho que continuar aquelas coisas boas que eu estava fazendo antes, né? Então, não podemos, por qualquer motivo, estacionar. Nós não podemos ficar parados, nós temos que crescer, nós temos que nos iluminar cada vez mais, né? Então, a evolução é inevitável, quer dizer, então nós fomos feitos para evoluir. Isso é uma coisa divina, é uma coisa de Deus que nós temos dentro de nós. A nossa evolução é uma coisa inevitável, não vai ter como ser diferente. E nós somos desafiados a encontrar essa evolução, né? No processo, no progresso, a felicidade é ponto final. Quer dizer, então, quando a gente cresce, quando a gente se ilumina, quando a gente progride, né? A gente venceu os desafios, então a felicidade é o ponto final, é quando nós vamos ser plenamente felizes, né? Isso é muito importante a gente saber, né? O homem não retrocede na luta evolutiva, quer dizer, nós não voltamos. Ele só reabastece-se de força para continuar os embates. Então, nós muitas vezes achamos que não estamos indo para frente, que não deu certo, não sei o quê. Não, nós estamos se fortalecendo, nosso espírito está se fortalecendo, nosso corpo está se preparando para ser melhor, né? Então, vai crescer depois, então, em outras ocasiões. O crescimento das ideias, por exemplo, você tem uma ideia, você começa, aquela ideia é resultado de etapas e desafios anteriores vencidos. Quer dizer, então, você vai pregar um prédio, você uma vez bateu do lado, entortou para cá, depois não sei o quê, até você aprender que você tem que bater reto, que você tem que pegar na ponta do cabo, do martelo. Quer dizer, então você vai aprendendo a fazer isso, as ideias vão evoluindo. Então, quando você for pregar um prego, você já sabe como é que tem que fazer, fica automático. E isso é fruto de ideias que a gente já aprendeu, que a gente viveu. Thomas Edison tentou 1000 vezes acender uma lâmpada, não conseguiu. Na milésima ele conseguiu. É um treinamento que ele teve que fazer, né? Então, a Joana nos diz que a sequoia atinge altura e robustez célula por célula, quer dizer, ela vai crescendo, célula por célula, bem pequenininho, a semente vai crescendo, e daqui a pouco ela fica um gigante, né? Então, essa é o que a vida nos leva, como é que nós somos levados pela divindade, né? Então, Joana, lembra Joana, né? Que facilidade é perda de estímulo para a ação. Quer dizer, então, quando a gente tem muita facilidade, é muito fácil e tal, o cara se desanima, não tem desafio nenhum, ele não está desafiado, ele não está nem aí para as coisas. Então, ele perde o estímulo para crescer. Isso é importante, a gente está sempre consciente disso, que quando a gente fica uma vida muito fácil, não faz nada de diferente, está sempre naquela monotonia, isso é uma coisa ruim para nós, né? Porque daí nós não crescemos. Então, aí vem a comparação com a vida de Jesus, né? Que ela foi um suceder de desafios. Jesus foi desafiado o tempo inteiro, nasceu numa estrevaria, numa manjedoura, né? Então, ele foi desafiado desde o começo, né? Para fazer as coisas acontecerem, né? Ele foi um exemplo, né? Nós precisamos nos espelhar nele, ver para que viemos aqui. Então nós temos que analisar a nossa vida. Nós vemos que às vezes a gente acha que está difícil, que é uma coisa ruim. Temos que ver por que é difícil. O que nós estamos fazendo de errado que está tornando difícil, né?
lembrar o meio social que a gente vive, né? Então, Jesus, por exemplo, o meio social que ele vivia, né, e os familiares foram seus primeiros impedimentos. Quer dizer, a família dele que não queria que fosse, não, você não vai lá, você tem que ficar com nós aqui, você tem que trabalhar para nós, tem que ser. E ele não, ele queria fazer para todos aprenderem, para todos crescerem, ele queria ensinar as pessoas, né? Então, você veja o exemplo que nós temos de Jesus. E nós também podemos ajudar as pessoas, podemos fazer com que as pessoas cresçam ao nosso lado. Nós não sabemos muito, mas o pouquinho que nós soubermos, nós podemos transmitir e as pessoas vão aprendendo aquilo ali e vão ficar felizes por isso, né? Então, Jesus não aceitou carregar o fardo do mundo. Ele não quis fazer uma nação, oh, você é o rei dos judeus, você é o rei do... Não, ele não quis nada disso, né? Ele trabalhou para que as pessoas do reino dele aprendessem a ser boas, a ser caridosas, a ser não para ter um prédio, fazer uma fortaleza, um país imbatível, não. Ele só quis fazer com que as pessoas se iluminassem, né? E ele ensinou a cada um carregar o seu fardo. Ele ensinou às pessoas: se ame a outra pessoa, você ajude, que você vai ser ajudado. Não assumiu tarefas alheias. Jesus não fazia as coisas para os outros. Ele ensinava as pessoas a fazerem as coisas para elas mesmas, né? Ensinou cada um a fazer sua tarefa. Foi altaneiro, sem presunção, sem submissão covarde. Quer dizer, ele sempre foi autêntico. O cara chegou para ele: mas você não é o rei dos judeus? E então, agora resolva aí. Ele disse: o meu reino não é desse mundo. Então o cara achava, o Pilatos lá quando foi interrogar ele e tal, achava que ele queria ser o rei dos judeus, queria ser um cara importante. E ele não, ele no outro dia que ele passou, ele morreu, ele estava pleno de luz, num nível hiper importante, muito grande, e os caras que mataram ele continuaram eles eram os donos das coisas, mas continuaram sofrendo, torturado, isso e Jesus já saiu para a plenitude, né? Então, chegaram a Jesus desafios provocadores na sociedade injusta e arbitrária, quer dizer, ele o tempo inteiro estavam provocando ele para ver como é que ele reagia, né? As situações, por exemplo, o cara levou lá, quer paga, não queriam pagar o imposto, daí perguntar para Jesus interferir nisso, né? E Jesus disse: ó, de quem que é essa moeda aqui? Quem que é esse cara que está nessa moeda aqui? É César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós temos que nos evoluir espiritualmente, Jesus ensinou, né? E a parte material, deixa para os caras ali, não vão ficar ricos. Eles acham que vão ficar ricos, mas vão sofrer muito por causa disso, né? Então, pessoas e circunstâncias, ele íntegro, e enfrentou sem ira e sem medo. Quer dizer, então ele enfrentou as pessoas, ele enfrentou os ambientes, as circunstâncias, né? Que foi sempre colocado à prova, né? E ele enfrentou isso de maneira serena, tranquila. Perdeu a vida dele, mataram ele. E os caras acharam que não, agora acabamos com ele, matamos o homem. E ele ficou tranquilo. Ele sabia que no outro dia ele iria estar na plenitude, na parte mais sublime, né? Então Jesus passou aquele tempo, todavia permanece os resíduos doentios, quer dizer, o tempo de Jesus tinha aquele tempo hostil, que era duro e tal. E aí passou esse tempo, né? A gente acha, não, agora aquilo lá ficar lá atrás, né? Passou aquele tempo, lá não tem mais. Mas os resíduos doentios, a raiva, a inveja, o ciúme, as coisas todas permanecem na nossa sociedade como tinha lá no tempo de Jesus. Alterou-se a paisagem, não os valores. Os valores das pessoas não se alterou. As pessoas ainda estão com aqueles mesmos problemas. Elas não conseguem se amar, elas têm que se matar. Veja o que acontece lá em Israel com os irmãos deles em roda, né? Então, os valores
não se alteram, as pessoas passam só a paisagem, muda, constroem prédio, constrói avião, constrói bomba, em vez de eles terem um pedaço de pau para dar na cabeça do outro, agora eles têm uma bomba que eles jogam, mas é a mesma coisa que eles estão fazendo que faziam lá atrás, né? Então prosseguem quase os mesmos, gerando obstáculos e insatisfações. Então esses momentos são terríveis, né? Enfrenta os desafios da tua vida. Então a Joana nos ensina, né, que é para a gente enfrentar os desafios da nossa vida com serenidade. Então o que é isso? A gente às vezes está preocupado com o problema e tá. Não, calma, fica tranquilo. Não esquenta a cabeça que vai ter uma solução, né? Nós somos filhos de Deus, nós temos Deus dentro do nosso coração e vai aparecer uma solução para nós. Nós não podemos ficar parados, não temos que ficar procurando, ajeitando, fazendo nossos pensamentos, né? Então, a Joana diz também que não espere comodidades que não merece. Você não pode esperar assim que você vai ter comodidade, que coisa vai acontecer para você, que eu estou rezando, que você é bonzinho, que às vezes não merece nada disso. E você está passando aquele perrengue porque você precisa aprender. Então você está sendo desafiado a crescer, a se iluminar, né? Realiza a tua marcha. Quer dizer, então, para a gente, nós temos que realizar a nossa marcha, nós temos que fazer a nossa jornada, né? Perseverando, preservando os teus valores íntimos. Quer dizer, então, nós temos que manter nossa dignidade, nosso respeito, nosso amor às pessoas, né? Então, são nossos valores íntimos, nós não podemos deixar isso se perder, nós não podemos se tornar uma pessoa ruim, uma pessoa agressiva, uma pessoa mal intencionada, né? Então, a gente tem que manter os nossos valores, aumentando-os na ação diária, quer dizer, temos que cada vez fazer coisas melhores e para nós crescer mais. Quem teme a escuridão, perde-se na noite. Quer dizer, então, quem cara tem medo de escuro, sair de noite, fica perdido, né? Então, ela diz, se tu, aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Quer dizer, então você tem que se luz, você tem que acender as lâmpadas, você tem que ir ao ambiente que você for, levar a tua ideia, a tua luz, para que as pessoas possam usufruir dessa luz, para elas possam se beneficiar. E assim a tua luz cresce muito mais. Então é isso que nós estamos entendendo. Então, desafiado, Jesus venceu quando os desafios, ele venceu todos, não ficou nenhum para trás, né? E nós, segue-o e nunca te detenhas ante os desafios para ter o crescimento espiritual. Quer dizer, então, Jesus, ele conseguiu vencer todos os desafios que ele foi submetido, né? Então, nós também temos que saber que nós não podemos nos deter, tem um problema muito sério, um desafio muito grande. Não, ele vai se amainar, ou agora ou depois ele vai mudar, né? Então a gente não pode se deter diante desses desafios e para que teu crescimento espiritual seja maior. Então você tem que crescer espiritualmente. E quando você vence os desafios, você cresce espiritualmente.